Quer saber se o ambiente que você vive, que você frequenta, que você convive, é o ideal para você estar? Olha ele de fora. Gente, isso é muito real. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando o quanto ela percebeu que o ambiente que ela estava era tóxico, era maldoso, era prejudicial a ela, não agregava quando ela olhou de fora. Mas como assim olhar de fora? Por exemplo, você tem um grupo de amigos. Esses amigos, eles estão sempre com a pauta no nome dos outros. O assunto do momento é sempre o nome dos outros. Sempre falando de alguém, sempre comentando da vida de alguém, sempre falando fulano comprou um carro, mas também, né, com o dinheiro que o pai tem, sempre desfazendo de outra pessoa, sempre falando de alguém que estava na mesa e levantou para ir embora. Conheço muita gente assim, que você levanta da mesa e você é o próximo assunto. Aí você vai fazer o seguinte, levanta para ir no banheiro, para fazer alguma coisa, e fica de longe olhando esse grupo. É uma estratégia fenomenal para você descobrir o ambiente que você está vivendo. E essa pessoa que eu estava conversando, estava falando exatamente isso comigo. Falou, Michele, incrível que quando eu comecei a olhar de fora o ambiente que eu estava, eu não quis mais voltar para lá. Eu saí, eu me afastei. E isso vale não é só para amigos, isso vale para família, para todo mundo. Tem ambiente, gente, que é tóxico, que te faz mal. Tem ambiente que é desnecessário você estar, porque é desnecessário para sua vida. É como parentes, por exemplo. Você está no aniversário, na casa de parentes e tem sempre aquelas brincadeiras idiotas, sem graça, sem noção, que algumas pessoas fazem. E você releva, você deixa para lá porque é um tio, é uma prima, enfim. Só que quando você decide se libertar, o peso que sai das suas costas é impressionante. Você se sente mais leve. Por isso que eu te dou esse conselho. Comece a olhar o ambiente em que você vive de fora. Observa aquelas pessoas de longe. Aí você vai chegar à conclusão se você quer estar naquele lugar ou não. Eu estava comentando com meu marido esses dias que eu tô com preguiça de fazer novas amizades. Sério, eu tô com preguiça. Porque como eu já falei lá no Instagram, que a gente conversa muito lá, né? Eu sempre falo isso lá, que hoje em dia as amizades são descartáveis. Não existe mais aquela amizade dos anos 90. Nos anos 90 eu tinha uma melhor amiga que a gente era inseparável. A gente só se separou porque ela foi seguir a vida dela, ela foi embora, enfim. A gente era muito amiga e existia a fidelidade na nossa amizade. Realmente a gente era muito amiga. Isso nos anos 90. Hoje, sinceramente, eu não acredito mais. Quem trouxe lá daqueles anos 90, no comecinho dos anos 2000, que trouxe a amizade de lá, ainda tem aquela base, né? Porque é uma amizade antiga. Quem tem, tem. Quem tem, tem ouro. Segura. Porque essas de hoje, na minha opinião, são descartáveis. E eu, de coração, gente, com toda a sinceridade do mundo, eu estou com preguiça de fazer amizade. Aliás, eu estou com preguiça de qualquer relação. Por exemplo, eu sou casada há 15 anos, né? Eu e meu marido, a gente se dá super bem. Além de marido e mulher, nós somos sócios. Nossa empresa é junto, né? Nós temos uma empresa junto, então a gente trabalha junto, enfim, a gente faz tudo junto. A gente está super bem, eu estou feliz e satisfeita. Porém, eu sempre falo para ele que se um dia a gente se separar, que nós não sabemos o dia de amanhã, eu não quero mais ninguém, porque eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Estou com preguiça de novas relações. Porque realmente, na minha opinião, as relações de hoje estão descartáveis. Ninguém leva mais a sério, nem amizade, nem nada. Eu já me sentei à mesa com pessoas, e eu sempre fui muito observadora nisso, tá, gente? Eu me sentava, né, quer dizer que eu convivia com pessoas que eu observava elas falando mal de pessoas que elas diziam que eram amigas, sabe? Já convivi com uma pessoa que falava mal de outra, mas era amiga dela. E isso me fazia refletir tanto depois, porque eu pensava assim, se tá falando da amiga comigo, fala de mim com a amiga. Isso é óbvio.
Aí que vem aquilo que eu falei com vocês agora, observa de longe. Quando eu comecei a observar esse tipo de atitude de longe, eu não quis mais voltar para aquele ciclo de amizade. E isso aconteceu várias vezes na minha vida. Isso vai fazendo com que você canse de criar novos laços. Concorda? De criar novas amizades, de conhecer novas pessoas, eu não quero. Tô muito bem assim, porque as pessoas são falsas. Em sua grande maioria são falsas. E não só isso, né, gente? Vamos falar sobre os caminhos errados que os seus amigos podem te levar. Porque quando você tá junto, não adianta dizer que você não tem culpa. Se você tá junto, você vai junto. Né? Quem tem filho em casa adolescente sabe o que eu tô falando, a gente aconselha sempre isso. Não adianta depois que acontece você falar, mas eu não fiz nada, você tava junto. Eu andava com uma turma na escola que aprontava pra caramba. Que na minha época a onda era cola, né, de sapateiro. Quem é dos anos 90 sabe o que eu tô falando. E eu andava com uma turminha que adorava cola de sapateiro. E um dia a gente foi para um canto da escola, assim, no pátio, no recreio, e eu tava sentada com um amigo meu conversando, e esse grupinho que a gente andava foi para um canto para usar a tal da cola, né? E eu estava sentada com meu amigo, como eu acabei de dizer. Não usei nada, não fiz nada. Só que alguém foi contar para a diretora que a minha turminha estava fazendo isso lá atrás da escola. Eu fui junto? Deu problema para mim? Claro que deu. Quando eu jurei para a diretora que eu não tinha nada a ver com aquilo, ela nem deixou eu terminar de falar. Nem deixou. Ela falou, não existe inocente quando a maioria está fazendo besteira. Se a maioria está fazendo besteira e você estava junto, você também estava fazendo. Não importa, eu não quero nem ouvir se você é inocente ou culpada. Para mim, você é culpada, você estava junto. Deu um problemão naquela época. Mas serviu de aprendizado. Serviu de aprendizado, porque você começa a ver os ambientes em que você anda. Se aquilo ali está fazendo bem para a tua vida. E, infelizmente, tem ambiente que ele reflete na sua vida, sim. Se você vive num ambiente de falsidade, de intriga, de confusão, vai refletir na tua vida. A tua vida vai ser de confusão, de discussão dentro de casa, porque você convive com pessoas assim, você convive com pessoas falsas, com pessoas que acusam, mentirosas, que estão sempre envolvidas em confusão. Desde que eu comecei a olhar de fora certas situações, eu percebi que o meu ciclo de amizade tem diminuído muito, muito, muito. Hoje eu não tenho amigas, se você me perguntar, eu não tenho. Eu tenho colegas, muitas colegas, muitas conhecidas, pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, mas a amizade de viver dentro da minha casa ou de eu ir na casa dela, não tenho. Não tenho há anos e não quero. Não quero. Não quero porque é o que eu acabei de falar. Você vai ficando com preguiça. Porque você vai sentando em mesas, que você vai ouvindo coisas que você não quer estar naquele ambiente, porque se fala mal de fulana, tá falando de você. É um ciclo, gente. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Infelizmente, estamos vivendo tempos em que as relações estão frias, estão descartáveis, as pessoas não levam mais as coisas a sério. Antigamente, mais uma vez a galera do meu tempo vai lembrar disso. Se você estivesse em apuros, se você estivesse em perigo, com um problema, você acionasse um membro da tua família, a tua família inteira estava lá para te ajudar. Hoje, eu duvido que isso aconteça. Pode acontecer, mas é raro, muito raro. Porque não se tem mais esse laço forte de família. Não tem, de amigos, não tem, gente, não tem. E eu, sinceramente, antes só que mal acompanhada. Com certeza. Então que a gente comece a olhar o ambiente de fora, começa a olhar o ambiente de longe, se afasta e olha para aquela mesa e vê o que está sendo falado naquela mesa, porque se falaram de alguém que levantou, quando você levantar, você vai ser a próxima vítima deles. Então pensa se tá bom viver naquele ambiente, pensa se tá agregando na tua vida, pensa se vale a pena continuar.
A gente já vive tempos tão difíceis, né, para ficar mantendo amizade, pessoas na nossa vida que não tá agregando, que não tá somando. Relações vazias me dá preguiça. Isso, como eu disse antes, vale para a família também, tá, gente? Porque eu sou aquela que com certeza acredita que sangue não quer dizer nada. Nada. Sangue não quer dizer nada. Você não é obrigado a conviver com ninguém da sua família só porque você tem o mesmo sangue. Conviva somente em lugares que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz, que vai somar na tua vida. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser quem for. A gente tem sempre que se priorizar e lembrar que a nossa paz vale mais do que qualquer coisa. A nossa paz, ela está acima de qualquer relação, qualquer uma, seja qual for. Então vai por mim, começa a olhar o ambiente em que você está vivendo de fora. Faz isso e depois vem aqui nos comentários me contar o que você viu de fora. Porque a gente na mesma rodinha, às vezes, a gente não está vendo com os olhos que a gente deveria ver. E quando você se afasta, você enxerga de uma outra forma. Parece que a gente tem um outro olho, né? Dizem que a gente tem um olho aqui, né? Dizem, eu não desacredito também não, tá, gente? Mas, enfim, parece que a gente vê as coisas com outros olhos quando a gente se afasta e fica olhando de longe aquele ambiente que a gente estava. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui vão concordar comigo. Olha, Michele, eu levantei da mesa, eu olhei de longe e eu concordo com você, eu não quero mais voltar para aquela mesa. Faz esse teste aí e depois me conta. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço a você que se inscreva no canal, curte esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Eu vou deixar aqui na descrição os links das minhas canecas da Moça Conectada com as frases mais icônicas que eu falo sempre nos áudios e que vocês amam, tá bom? Lembrando que comprando as canecas você está ajudando o canal da Moça Conectada. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.